Olá, pessoal! Vamos nessa nossa aulinha de hoje revisar alguns conceitos aí, né, importantes para preparar vocês melhor aí para a nossa segunda avaliação. Então, eu vou só fazer algum exemplinho aqui e trabalhar algumas questões da última prova, né, que eu já apliquei em outro semestre e que eu passei para vocês recentemente. E aí surgiram algumas dúvidas, inclusive na resolução de algumas questões, então vou aproveitar para revisar os conteúdos fazendo os exercícios aí que foram propostos nessa prova. Vamos lá, então? Então, a prova em questão é essa aqui, que já eu vou ver os enunciados. A primeira questão que aparece nessa prova, eu acho que está pequeno aí, mas eu vou ler para vocês, tá? Era de Z cartesiano em Z, f de xy dava em 3x menos y. Pedia para provar que era homomorfismo, determinar o núcleo e perguntava se era um isomorfismo. Como eu sei que essa questão a gente já fez em sala, eu vou fazer uma outra semelhante agora aqui para a gente revisar justamente o que vai ser a nossa primeira questão da prova, né? Nossa prova vai valer 8 pontos e a primeira questão dela com certeza vai ser uma coisa para vocês verificarem, é uma coisa ótima, uma questão para vocês verificarem se é um isomorfismo, se é um homomorfismo. Então vamos começar com uma questão desse tipo. Então, seja f de Z cartesiano Z em Z cartesiano Z, definida dessa forma, ó, ela pega um parzinho xy e leva num par onde a primeira coordenada é o x menos o y lá do domínio e a segunda coordenada é sempre zero. Então, está perguntando para a gente se isso é um isomorfismo de grupos. Então, primeiro a gente vai ter que verificar, né, se é um homomorfismo e se é bijetora, porque isomorfismo é um homomorfismo bijetor. Então, vamos lá. Primeiro, né, será que F é um homomorfismo? O que significa ser homomorfismo? A gente tem que pegar dois elementos do domínio, operá-los e aplicar a F e verificar se dá a mesma coisa que a F separada, né? Ou seja, bom, lembrando que aqui, como a gente aqui está falando de Z cartesiano Z, eu não coloquei operação, porque todos sabem, ou pelo menos já deveriam saber, que sempre que a gente fala de Z, Z só é grupo com operação de adição. Então, por isso que aqui eu não coloquei, mas nós devemos saber que precisamos pegar aqui, né? Então, vou pegar dois elementos no domínio, tá? Vou pegar assim, sejam AB e XY pertencentes a Z cartesiano Z. A pergunta é, né, para a gente verificar se é homomorfismo. Essa que eu estou colocando aqui. Se primeiro eu somar os dois elementos no domínio e depois aplicar F, dá o mesmo resultado que se eu aplicar primeiro as Fs e somente após isso somar os resultados. Lembrando que essa primeira operação que está aqui, ó, essa é a operação do meu domínio. Essa segunda operação é a minha operação do contradomínio. Nesse caso, coincidiu de ser soma e soma, porque a gente está falando de Z cartesiano Z, mas poderia ser que a gente estivesse indo de uma adição para uma multiplicação, vice-versa. Então, a gente sempre tem que estar atento para qual que é a operação lá do contradomínio e qual que é a operação do nosso domínio. Então, nesse caso, é soma e soma, é só a gente fazer as continhas aqui. Então, vamos lá. Bom, soma de pares ordenados é a soma usual, a primeira coordenada com a primeira, a segunda com a segunda. Vamos ver quanto que vai dar isso daqui. Quando eu aplico F, esse daqui é um novo par ordenado, o que que ela faz? Ela leva num parzinho, onde o primeiro cara, ó, x menos y, então é tudo isso daqui, a primeira coordenada menos a segunda, e a segunda aqui vira zero. Lado direito aqui, vamos ver o que que a gente obtém. F de AB leva em A menos B e zero. F de XY, x menos y e zero. Quando eu somar isso daqui, a gente vai ficar com A mais x menos B menos y e zero. Que é a mesma coisa, né? Isso aqui, se a gente colocar esse menos aqui que está na frente do parênteses, a gente vai ficar com A mais x e menos B menos y e zero. Então, como isso daqui é igual, isso daqui implica que F é um homomorfismo. Para a gente verificar agora se é um isomorfismo, só está faltando a gente verificar a parte da bijeção. Então, vamos verificar primeiro se ela é injetora e depois se ela é sobrejetora. Tanto faz essa ordem, óbvio, né? Vocês querem discutir pelo menos a sobrejetividade. Então, vamos lá. Vou botar aqui segundo. F é injetora?
Então, observem que aqui eu já vou usar um resultado que, inclusive, vocês precisam saber a demonstração, né, para a prova, que é um homomorfismo injetor, se e somente se o núcleo dele for constituído apenas do elemento neutro. Então, como a gente vai precisar saber núcleo para essa prova, eu vou fazer aqui a injetividade usando esse resultado do núcleo. Então, vamos inicialmente calcular o núcleo aí desse homomorfismo. Então, quem vai ser o núcleo de F? O núcleo de F são os XY pertencentes ao domínio, tais que a imagem deles dá o neutro lá do contradomínio, que é o Z cartesiano Z, então o neutro é o par 0, 0. Bom, o que dá isso daqui, né? Vamos ver, a gente precisa descobrir quem são os elementos aqui do meu domínio cuja imagem dá 0, 0. Então, aqui, ó, f de xy é igual a 0, 0, eu tô falando que x menos y0 tem que dar 0, 0. Ora, mas isso daqui vai implicar em x menos y igual a 0. A segunda coordenada já tá ok, né? 0 igual a 0. X menos y igual a 0 implica que o x tem que ser igual ao y. Ou seja, o núcleo desse homomorfismo, a gente chama de kernel ou pode ser NF, tá, gente? É a mesma coisa aí, não sei se no caderno eu chamei de NF, é a mesma coisa. O núcleo de F, então, são todos os caras cuja segunda coordenada é igual à primeira. Então, são os elementos desse tipo aqui, ó. O que isso significa, né? Que o nosso núcleo, ó, ele é diferente de somente o elemento nulo. Já que o núcleo não deu só o nulo, pela proposição que a gente viu aí em aula, a gente tem que F não é injetor. Porque o homomorfismo só é injetor, se e somente C, né, na verdade. Ele é injetor se e somente se o núcleo seria, né, no nosso caso aqui, somente o 0, 0. E a gente tem infinitas possibilidades, ó. Porque qualquer elemento desse tipo aqui, ó, onde a primeira coordenada é igual à segunda, se vocês aplicarem o F nesse daqui, vocês vão ver que todos eles estão tendo o 0, 0 como imagem. Então, existem infinitos elementos indo no 0, 0. Esse homomorfismo não é injetor. Se ele não é injetor, já podemos concluir que não é um isomorfismo. Porque para ser isomorfismo tem que ser homomorfismo, tem que ser injetor e tem que ser sobrejetor. De qualquer forma, imagine que vocês tivessem começado com a sobrejetividade. A mesma coisa aqui, ó. As imagens lá do Z cartesiano Z são só aqueles caras, x menos y, a segunda coordenada é 0. Então, esse homomorfismo ele também não seria sobrejetor, né, caso isso tivesse sido perguntado. Não precisaríamos, mais uma vez estou repetindo, já falhou a injetividade, já não é isomorfismo. Porém, a gente está só falando, e se a gente quisesse verificar se ele é sobrejetor? Então, qualquer elemento cuja segunda coordenada não seja 0 vai estar sobrando, né? Porque observem, deixa eu até botar logo aqui, ó, F não é injetor, o que implica F não é um isomorfismo. Como as imagens são sempre desse tipo, ó, tô falando e não botei para vocês, né? Aqui, ó, então F não é isomorfismo, né? E aqui, como as imagens são sempre desse tipo, o que isso significa? Que lá, quando a gente está, né, no nosso contradomínio, qualquer par ordenado aqui, onde a segunda coordenada seja diferente de 0, vai estar sobrando. E para não ser sobrejetora, basta sobrar um único cara na imagem, mas nesse caso aqui vai estar sobrando muita gente. Então, esse homomorfismo aí também não seria sobrejetor. Beleza? Então, essa vai ser a primeira questão da prova, ela vai estar envolvendo isso, né? Vai estar envolvendo homomorfismos aí, isomorfismo de grupos. E aí eu vou voltar aqui lá para as questões que estão nessa provinha, né? Que eu disponibilizei para vocês. Depois eu vou mandar aqui esse PDF aí, vocês ficam com essas questões um pouquinho maiores, né? Ó, a questão número 2, então a questão número 1 é análogo a essa que a gente acabou de fazer. A questão número 2, que vocês falaram, tem alguns alunos que escreveram que estavam com um pouquinho de dúvida. A letra A fala o seguinte, ó. F é um homomorfismo injetor de grupos. Mostre que a ordem de F de X é igual à ordem de X, né? Para todo X em G. Então, observe o seguinte, ó, a gente tem um homomorfismo de grupos, né? Vou botar assim, 2, que é a 2 da prova lá, tá? A gente tem um homomorfismo de grupos F, né? Lá não lembro se é de G em G, enfim. E a gente tem um X e a gente tem a imagem desse X. O que está falando para lá, para a gente provar, é que se ele é injetor, então a ordem de F de X, então F injetor, né? Homomorfismo injetor,
a ordem de f de x tem que ser igual à ordem de x. Né? Ora, o que é a ordem de um elemento? Né? A ordem de x, então, por exemplo, se a ordem de x é igual a n, x é o menor inteiro positivo, tal que o x na n dá o neutro. Então, seja n igual à ordem de x. Isso implica que o meu x na n é igual ao e. A gente pode aqui aplicar f dos dois lados, ó. E aí aqui vai ser legal porque a gente já vai usar uma proposição, ó. F do neutro dá o neutro, né? Porque a gente já viu uma proposição que se é um homomorfismo, leva o neutro do domínio no neutro da minha imagem. Então, a gente fica aqui, f, né, de x na n é o neutro. Só que aqui a gente pode abrir isso daqui como f de x vezes x, n vezes. Isso daqui dá o neutro. Ora, do lado esquerdo, a gente tem f de x vezes x vezes x. Como isso é um homomorfismo, a gente pode fazer cada dois elementos, né, que a gente junte em grupos de dois, a gente pode ir abrindo, já que é um homomorfismo. Então, é o que eu vou escrever aqui agora, né? Posso escrever isso daqui como f de x, fazendo esse procedimento aqui, né? N vezes igual ao e. Ou seja, f de x elevado a n vai dar aí o meu neutro. E aí agora, né, a gente poderia pensar, ó, mas então isso aí é suficiente para a gente fazer aí essa nossa demonstração? Ó, temos que tomar um pouquinho de cuidado, né? Por quê? Porque aí f de x é igual a n. Mas quem disse que n é o menor inteiro que satisfaz isso? Então, nesse caso, a gente teria que supor que existisse alguém menor que satisfizesse isso, e a gente vai chegar a um absurdo com relação à minimalidade de n, né? Se é a ordem lá de x, tá bom? Aí é só uma argumentação aqui mesmo, vocês poderiam colocar aqui, né? Tipo, suponha, né, que existe um m menor que n tal que o f de x na m desce o neutro. Aí observe o seguinte, ó, se m é menor que n, então o n ele é um múltiplo, né, de m. E aí a gente poderia escrever isso daqui e aí é só ir abrindo, aí fazendo as continhas e chegar a uma contradição com relação a essa minimalidade aí, ok? O item 2, que tem aí nessa prova, é uma demonstração que inclusive vocês têm, né, no caderninho de vocês. Deixa eu até ver se aqui era alguma das dúvidas que vocês... Assim, que vocês me mandaram era justamente nessa segunda questão. A segunda questão, ela fala o seguinte, ó, que se a gente tem também um morfismo qualquer, e A é um elemento qualquer de G, que então f de A na menos 1 é f de A toda elevada a menos 1. Então, essa era a letra B, né? Que f de A na menos 1 é f de A toda elevada a menos 1. Ora, o que que isso daqui está dizendo para a gente, né? Isso daqui está dizendo para a gente o seguinte, ó. F do inverso de A é o inverso de f de A. E aí, o que que basta a gente fazer? Vamos verificar quem é o inverso de f de A. Ou seja, né? Se eu pegar o f de A e multiplicar pelo f de A na menos 1, isso daqui der um neutro, significa que esse é o inverso daquele, né? E vice-versa. Claro, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, o que que é isso daqui? Já que isso daqui é um homomorfismo, eu posso escrever isso como f de A na menos 1. E aí, aqui dentro, a gente vai ter o neutro. Só que aí, como é homomorfismo, né, tem uma proposição, a gente sabe que o homomorfismo, né, a imagem do neutro dá o neutro. Ora, mesmo raciocínio se a gente fizer aí do outro lado, né? Exatamente análogo. E com isso a gente chega, ó, que o inverso de f de A, o inverso de f de A é f de A na menos 1. Mas dizer isso, ó, o inverso de f de A, ó, f de A, o inverso, f de A na menos 1 é f de A na menos 1 aqui dentro do parênteses, que era exatamente o que estava pedindo para a gente demonstrar aí nessa nossa letra B, ok? Então, essa daí era a nossa segunda questão. Aí, depois que a gente fez essa segunda questão, que é
como vai estar para vocês na prova de vocês, tá, pessoal? As primeiras duas questões ali, elas vão estar envolvendo homorfismo, isomorfismo e alguma propriedade, alguma proposição aí dessas demonstraçõezinhas, que a gente tem poucas, né, proposições envolvendo isso no nosso caderno. Depois, vai partir para Silo. E aí não tem jeito, é o que está aí até nessa prova mesmo, né? Vocês vão ter que lembrar do enunciado do Teorema de Lagrange, saber que o Teorema de Silo é a recíproca mais próxima, saber enunciar o Teorema de Silo, até porque a gente vai precisar usar, né, o que diz nesse enunciado. Então, vocês têm que saber enunciar e, claro, principalmente aplicar nos exercícios. Então, eu vou aproveitar que essa provinha está aí para a gente revisar esses conceitos, né, de Teorema de Silo, grupo simples, que é uma coisa que eu sei que vocês ainda têm bastante dificuldade, alguns de vocês. Então, a gente aproveita para revisar aqui agora usando essas questões aí dessa provinha. Então, na questão 3, vocês já devem estar com a prova aí printada, não vou ficar voltando, né? Na letra A, pedia só para enunciar o Teorema de Silo, né? Então, claro que na prova vocês vão escrever bonitinho ele aí por extenso, né? O Teorema de Silo, mas só lembrando aí, né? Seja P um número primo e G um grupo, né? Na prova não escreva assim reduzido, não, tá? Escrevam bonitinho. Seja um P um número primo e G um grupo de ordem P na MB, com, né, o MDC entre P e B igual a 1. Então, né, para cada N aí variando de 0 até M, existe H subgrupo de G, tal que a ordem de H é o nosso P na N. Então, observe o seguinte, o que é o Teorema de Lagrange, né? O Teorema de Lagrange é, seja G um grupo finito e H um subgrupo de G. Então, a ordem de H divide a ordem de G. Ou seja, se H já é um subgrupo, a ordem dele tem que dividir a ordem de G. O que seria uma recíproca, né, do Teorema de Lagrange? Se um número divide a ordem de G, ele teria que ter, né, subgrupo daquela ordem. Então, ou seja, por exemplo, um grupo de ordem 10, quem são os divisores, né? 1, 2, 5 e 10. Se valer a recíproca, quer dizer o seguinte, 1, 2, 5 e 10, ele tem que ter subgrupos dessas ordens. Mas isso nem sempre é verdade. A gente tem um contra-exemplo, que foi o trabalho que vocês fizeram, do A4. O A4 é um grupo de ordem 12. Vocês acharam todos os subgrupos dele e não acharam nenhum de ordem 6. Então, o 6 divide 12 e lá a gente viu que ele não tinha um subgrupo de ordem 6. Então, não vale a recíproca, né? E aí, a recíproca mais próxima, o que mais a gente pode garantir, né, de mais próximo de uma recíproca, é o primeiro teorema de Silo. Bom, então a gente já falou aí o que ele fala, né, o que ele diz, né, o enunciado do Teorema de Silo. E aí, depois pede o seguinte, ó, considere G um grupo de ordem 88. E aí pergunta, né, seria a letra B aqui. Quais as possíveis ordens de um subgrupo de G? Então, vocês vão botar pelo Teorema de Lagrange, são os divisores de 88. Depois, na letra C, podemos garantir que G possui subgrupos de quais ordens? Então, vocês vão ter que fatorar o 88, né? E se a gente for lá, 88 dá por 2, dá 44, dá por 2, que dá 22, dá por 2, que dá 11, por 2. Ops, 2 não, né? Dá por 11, que dá 1. Então, isso daqui a gente pode escrever como 2 ao cubo vezes 11. Né? Isso é importante também, essa fatoração, para a gente responder aqui quais são todas as possibilidades de subgrupo pelo Teorema de Lagrange, né? Então, na letra C, que é o que eu quero aqui, principalmente, né, que a gente vai usar para essa P2, eu posso escrever o meu 88 como 2 ao cubo vezes 3. Então, são primos entre si, né, o 2 e o 3, e aí a gente vai aqui usar o Teorema de Lagrange para poder dizer, né, poder garantir quais ordens aí que a gente teria de subgrupos usando o nosso Teorema de Lagrange. Então, vamos lá, olha só. Se a gente considerar o P igual a 2 e o B igual a 11, então o meu M, que é a potência de 2, é 3. Então, pelo Teorema de Silo, né, a gente pode garantir que existe H subgrupo de G, tal que a ordem de H, ó, olha lá o que ele diz, ó, de P na N, com N variando de 0 até M. Então, de 2 na 0, 2 na 1, 2 na 2, até 2 na 3. Se a gente, ao invés de considerar o primo como sendo 2, né, a gente olhar para a ordem de G como sendo 11 vezes 8, né, são primos entre si, e aí aqui a gente está olhando para o P como sendo 11,
o nosso B como sendo 8 e a minha potência, né, como sendo 1. Então, pelo teorema de Sylow, existe H subgrupo de G, tal que a ordem de H é o meu P na 0 até P na 1. Então, a gente pode garantir que existam subgrupos aí de quais ordens, né? Então, foi isso que a gente fez. Primeiro, tá, pessoal? Os triviais, que são o neutro e o grupo todo, ou seja, de ordem 1 e de ordem 88, a gente pode sempre garantir. Né? Então, independente, por exemplo, aqui no Sylow não aparece o 88, mas esse a gente sempre pode garantir. Mas por Sylow aqui, ó, que a gente conseguiu aí garantir, ó, o de ordem 1, 2, 4, 8 e 11. Então, todos esses aqui a gente pôde garantir por Sylow, né? Mas aí a pergunta lá, né, podemos garantir que G possui subgrupos de quais ordens? Então, a gente não pode esquecer que tem que botar esses e também o de 88, que sempre existe, que é o subgrupo aí trivial, certo? Aí a pergunta é, né, quando a gente fez lá os nossos divisores de 88, por exemplo, né, as possíveis ordens no subgrupo, o 44 apareceria aqui, né? Mas o 44 a gente não conseguiu garantir quando a gente fez aqui Sylow. E aí na letra C pergunta, na letra D, vale a recíproca do teorema de Lagrange para G? Então, o que acontece? Vamos lá, né? Muito cuidado aí nessa resposta. Quando os números que a gente acha lá para os possíveis divisores são iguais, né, aos que a gente consegue garantir depois por Sylow, ou seja, até brinco, né, que dá match, a gente pode falar sim, né, vale a recíproca do teorema de Lagrange para esse grupo específico, apesar de não valer no geral, porque a gente já sabe que falha em alguns casos. Mas, quando aqui não deu o match, né, por exemplo, e as possíveis ordens lá na letra A de vocês vai aparecer 44, mas a gente não consegue garantir que ele tem um subgrupo de ordem 44. A gente não pode afirmar que não vale, a gente tem que responder, não podemos garantir, porque eu não consegui garantir, mas vá que exista. Como que a gente conseguiria se certificar disso, então? Só se a gente conhecesse esse grupo e conseguisse calcular todos os seus subgrupos. Não é o caso aqui, porque a única informação que eu dei para vocês foi o grupo tem ordem 88. Então, quando não der match, quando a quantidade, né, os números que aparecerem nas possíveis ordens de Lagrange for diferente dos números que vocês conseguem garantir, as ordens, né, pelo teorema de Sylow, a resposta é, vale a recíproca? Não posso garantir, não sei. Tudo bem? E aí, o que eu poderia perguntar aqui, já que eu sei que vocês estão, não sei se aqui chegou a perguntar de grupo simples, vai perguntar na outra questão, né? Mas aqui, por exemplo, se eu tivesse perguntado, será que esse grupo é simples? E aí você ia falar, nossa, não sei, porque o que significa um grupo ser simples, né? Não sei, porque a gente vai ter que discutir algumas coisas. Então, por exemplo, o que a gente sabe? Qual é a definição de um grupo simples? Um grupo é simples se os únicos subgrupos normais deles são os triviais. O que é um subgrupo normal? Classe lateral à direita e à esquerda, né? Dá o mesmo conjuntinho, é igual. Mas o que vocês precisam saber para a prova, né, de subgrupos normais? Então, primeiro essa definição, obviamente, né, mas se eu não botar cálculos para vocês fazerem, né, tipo, botar todo o subgrupo e pegar um grupo com um subgrupo específico e verifique se é normal. Se eu não fizer isso, quais são os resultados que a gente tem? Então, por exemplo, a gente viu que todo subgrupo de índice 2 é normal em G. Então, vou até colocar aqui, ó. Essa é uma coisa que vocês, né, um resultado que a gente tem no caderno que vocês precisam saber demonstrar na prova também, que é, se H é um subgrupo de G, né, tal que o índice de H em G é igual a 2, então H é normal em G. Então, por exemplo, esse nosso grupo de ordem 88, eu não falei nada sobre ele. Se eu falasse que ele era um grupo abeliano, aí vocês poderiam dizer, um grupo abeliano vale sempre a comutatividade, então, se o grupo é abeliano, todo subgrupo é normal. Aí vocês vão dizer, ora, se ele é abeliano, se, tá, esse de ordem 88 fosse abeliano, então todos esses subgrupos que a gente conseguiu garantir a ordem ali, de ordem 2, 4, 8 e 11, eles seriam normais. Então, esse grupo de ordem 88, ele teria subgrupos normais não triviais. Portanto, ele não seria simples. Mas eu precisaria ter dado essa informação para vocês. Ou, por exemplo, se a gente tivesse conseguido garantir o de ordem 44,
nesse nosso de ordem 88. Olha só o que queria acontecer. Se, tá? Nós não conseguimos garantir. Se, né, existisse lá naquele lá o subgrupo de ordem 44, ora, o índice dele em G, que a gente estava supondo que tinha ordem 88, ia ser 2. Aí sim, o H seria normal em G, obviamente não trivial, porque ele não tem nem ordem 1 e nem ordem 88, ele tem ordem 44. Então, esse cara seria um subgrupo normal, não trivial. E meu grupo também não seria simples. E aí, para a gente discutir só mais um pouquinho essa questão de grupo simples ou não, a última questão que estava nessa prova, né, que vocês falaram que estavam com dificuldade ainda nessa questão toda de simples, era o seguinte, né? Se G é um grupo de ordem 18, aí perguntava, podemos afirmar que G é simples? G é simples? Então, de novo, né? O que vai acontecer aqui? Aqui, se a gente usar Silo, né, que a gente já fez essa questão em aula, né, a gente vai fatorar ali o nosso 18 como 2 vezes 9, a gente vai conseguir, o 9 vai ser 3 ao quadrado, a gente vai conseguir garantir, nesse caso, por Silo, um subgrupo de ordem 9. E aí, esse subgrupo de ordem 9 vai ter índice 2. Ele tendo índice 2, ele vai ser um normal, não trivial, então esse grupo também não vai ser simples. Então, ora, quando que a gente vai poder ter certeza que um grupo é simples, né? Com o que a gente viu em aula, com o que eu vou pedir na prova para vocês, por exemplo, se esse grupo tiver ordem prima. Porque aí eu posso botar qualquer número primo. Se o grupo tem ordem prima, não tem jeito, ele só pode ter, para o Lagrange, né, os subgrupos com as ordens que são divisores de um primo, ou seja, 1 e ele mesmo. A ordem, né, 1 ou P. Então, ele não tem como ter um subgrupo sem ser o trivial. Então, se ele não tem subgrupo que não é trivial, ele não tem subgrupo normal não trivial. Então, aí ele vai ser simples. Então, resumindo aqui, né? O que vai acontecer na hora que a última questão da nossa prova vai ser, sim, envolvendo o grupo simples, né? A gente vai falar de silo e vai chegar nessa questão aí envolvendo grupo simples. Então, resumindo, é isso, ó. Se eu disser para vocês que o grupo é abeliano, então todo subgrupo é normal, e se vocês exibirem qualquer um não trivial, vai ser normal, o grupo não é simples. Se vocês conseguirem garantir que esse grupo tenha um subgrupo de índice 2, pela proposição que vocês devem saber demonstrar, esse subgrupo vai ser normal não trivial e, portanto, o grupo não vai ser simples. Aí, bom, se vocês conseguirem achar todos os subgrupos, nenhum tem índice 2, o grupo não é abeliano, aí a gente não tem como se agarrar em nenhuma dessas resultados que a gente está usando, né? Então, quando que a gente vai poder ter certeza que o grupo é simples? Se ele tiver ordem prima. Aí não tem erro. Não tem como ele ter um subgrupo normal, não trivial. Então, pela última vez, vou repetir nesse vídeo aqui. Um grupo é simples se os únicos subgrupos normais dele são os triviais. Com relação a essa questão toda de normalidade, pessoal, eu falei para vocês, na prova o máximo que vai acontecer é a gente precisar desse conceito para classificar grupo simples ou saber essa proposição aí de que se o índice é 2, o subgrupo é normal, tá? Então, vocês não precisam, para essa prova, se preocupar com as demonstrações que a gente fez aí mais complexas, né? A proposição envolvendo aí os subgrupos normais. Poderia até repetir o mesmo tipo de exercício, a gente já fez isso bastante em aula. Por isso aqui também essa gravação não ficar muito longa para vocês estudarem. Resumindo, é isso. Se vocês entenderam bem isso que a gente trabalhou aqui hoje, e claro, né, não deixarem de estudar as poucas proposições que a gente tem no caderno, principalmente dessa parte de homomorfismo, não tem erro, vai dar tudo certo, vocês vão ir super bem na prova. De qualquer forma, se estudarem, se tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato, manda e-mail, manda recado pelo representante, que eu respondo por áudio. Se não, nos encontramos na prova. Bons estudos!